Fala galera, Júnior aqui para mais notícias sobre o nosso Palmeiras. E também, Edu, sobre essa questão do acordo que foi feito, eu não entendi um ponto, né? Você falou assim, o vídeo foi vazado, era para o tribunal, esse pedido de desculpas não seria público? O que aconteceu aí? Então, Bruno, mais uma vez boa tarde a você e a todos do estúdio. No acordo entre São Paulo e TJD, que evitou o julgamento de amanhã dos 3 atletas, Caleri, Wellington Rato e Rapinha, e de todos os dirigentes, estava incluído um pedido de desculpas público. Só que esse pedido de desculpas foi enviado à gravação, que nós vamos reproduzir em instantes, do Carlos Belmonte, que foi aquele que se excedeu mais ali ao xingar o técnico Abel Ferreira. Ele foi enviado primeiro ao TJD do tipo, aqui está o pedido de desculpas, satisfaz vocês? E aí, de alguma forma, este pedido de desculpas, antes do São Paulo divulgá-lo publicamente, vazou nas redes sociais. Só não se sabe qual o caminho desse vazamento. Se alguém do TJD passou para alguém do Palmeiras, que passou para alguma página do Palmeiras, ou se passou direto para a página do Palmeiras. Enfim, vazou, a gente correu atrás, São Paulo disse, o vídeo é real, fomos nós que gravamos, podem divulgar, mas o caminho do vazamento, Bruno, por enquanto, ele continua sendo um grande mistério. Faz parte do acordo, que eu explico novamente, 210 mil reais, 205 mil reais de multa, a maioria 110 mil para os 4 dirigentes envolvidos, vão pagar do próprio bolso, segundo o São Paulo. Os jogadores também foram multados, mas não correm risco de perder partidas. O Wellington Rato está machucado, mas Rapinha e provavelmente Caleri estarão à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino. E o Carlos Belmonte pegou aí uma punição um pouquinho maior, devido à multa maior, 50 mil, devido ao que falou também, não participa mais do Campeonato Paulista. Então a gente acompanha agora esse tão duvidoso caminho que o vídeo fez e como ele chegou e de que forma ele chegou às redes sociais e ao Palmeiras, claro, que foi o motivo do pedido de desculpas. É muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. Valeu, Edu. Obrigado, viu? Então, nesse sentido, Edu trazendo boas notícias para o São Paulo em relação à contusão do Caleri e também a possibilidade dos jogadores atuarem na reta final do Campeonato Paulista. O que é que vocês acharam desse acordo? O que você achou, Léo? Para começar, tem que haver uma investigação sobre o vazamento do vídeo, né? Isso não é uma coisa normal. Esse vídeo tem um caminho, esse caminho tem que ser traçado ao contrário para chegar na pessoa que vazou e ela sofreu algum tipo de consequência. Porque se o acordo era para o vídeo ser divulgado pelos canais do São Paulo, o acordo já não está exatamente cumprido, mas tem um responsável por isso e essa pessoa tem que ser identificada. De resto, assim, é uma situação, a gente já falou muito sobre ela, lamentável, não deve acontecer. Em vez de ter mais pedidos de desculpa, a gente tem que ter mais cordialidade, né? Os clubes têm que se tratar como rivais esportivos e só, tudo isso. Eu acho razoável que se evite uma judicialização, que se chegue ao acordo, de certa forma, o acordo parte de uma admissão de culpa, né? De que houve um comportamento ruim dos dirigentes, dos jogadores e que eles devem, de alguma maneira, pagar por isso. Então, acho que como não se chegou a uma violência de fato, violência física, alguma coisa que seria impossível não dar uma pena de punição de perda de jogos para os jogadores, eu acho que tá ok. Eu acho que tá ok, mas só tá ok se a lição ficar. Né? Se daqui para frente a gente não tiver que presenciar esse tipo de situação, não vou entrar em situação de arbitragem, que acho que teve problema de arbitragem no jogo, sim. As decisões, dá para não concordar com elas, mas isso não pode ser desculpa para tudo virar o caos que virou ali no final do jogo. Senão, cara, que futebol que a gente quer, né? Então, acho que é ok que tenha feito o acordo, acho que é ok que haja pedido de desculpas, mas não pode ser só até a próxima vez, entendeu? Esse que é o ponto para mim. Porque eu acho que, de fato, como eu falei mais cedo, a punição para o dirigente, a multa, ela é uma punição maior do que uma suspensão. Para um dirigente. Vai doer mais para ele a multa do que ficar fora de um jogo que ele não participa. Concordo. Ele não vai entrar no estádio. Agora, a questão é para o jogador.
Porque aí você está abrindo um precedente para, em outros casos semelhantes a esse, por mais que não tenha existido uma agressão física ali na hora, se alguém infringir alguma regra, você não ser mais julgado. Você vai lá, faz um acordo, paga uma multa, que no caso dos jogadores é mínima. R$25 mil para um jogador pagar ou para um clube pagar é uma punição inexistente. Eu acho que é isso. Eu acho que você abre margem aí e você passa a questionar também quais são os reais valores e critérios também, né, dessas punições, assim. Eu só fico um pouco incomodada de que a gente chegou no momento em que, para ter um pedido de desculpa, você precisa ter uma justificativa ali, né? Assim, o pedido ele veio porque a punição poderia ser pior, sabe assim? Tantos dias passaram dessa questão e foi uma questão muito chata, foi uma questão pesada, foi uma questão triste, foi um ataque pessoal, uma ofensa pessoal. Falamos sobre isso, da importância do papel, enfim. E a desculpa, ela precisa acontecer por conta de... E muitas vezes, Mari, o pedido de desculpas até é uma intenção de quem tenha extrapolado aí o limite. Mas, às vezes, até por uma orientação jurídica, ele não pede desculpas, porque se pedir desculpas, isso pode ser configurado como uma admissão de culpa. Sim. Então, aguarda o desenrolar aí do processo e para ver para qual caminho esse julgamento vai levar para pedir ou não desculpas, né? Para admitir ou não essa culpa. Exatamente. A questão é que isso a gente está falando na esfera esportiva. Sim. Mas não faz... Ele ainda está sujeito, né, no caso o Carlos Belmonte, a um processo, o Abel levar isso para a justiça comum. Sim, claro. Aí enfim, o Abel ele tem que direcionar da maneira como ele imagina, né? Que para ele faça sentido, porque foi direcionado. Então aí, a partir desse momento, ele que tem que definir. Mas assim, é isso, a justificativa para a desculpa existir. Então você precisa ser direcionado, você precisa ser aconselhado, enfim. E assim... De acordo, acho que é um caso que pode ser judicializado fora da esfera esportiva. Sobre, assim, só para colocar a minha posição sobre os jogadores, acho que por uma questão de réu primário, vamos dizer assim. Sim, né? E claro. não, de repente, serem jogadores sem esse tipo de histórico. E aí, numa eventual reincidência, talvez seria inevitável uma punição em partidas. Mas, assim, que haja uma conversa aí dentro dos clubes para inibir esse tipo de comportamento. Claro. Porque senão, aí, mesmo no final do discurso do Belmonte, está assim, não, peço desculpas, o Palmeiras é uma grande instituição, mas vou defender o São Paulo sempre a qualquer custo. É sempre assim, Fábio, vamos avaliar a situação. Aí também é um recado interno para a torcida do São Paulo ali, né? Sempre tem que ter alguma coisa para falar, não tô cedendo pro outro lado, sabe? Não tô abaixando a cabeça, quer dizer, o discurso parece sempre... andar para os dois caminhos. Eu errei da forma como eu me expressei, não da forma como eu agi. Isso. Isso é um ponto. E a possibilidade, claro, dessas equipes ainda se enfrentarem nesse Campeonato Paulista. Bom... Muito bem. Olha quem falou no Palmeiras, Massini, o Lázaro. Projetando já o fim de semana que tem o jogo contra a Ponte Preta. Vamos ouvir. A gente sabe muito bem que cada jogo tem sua importância. A gente tem que encarar cada jogo como se fosse uma final. Então, ainda mais agora como é um jogo, na verdade não é mata-mata, não é só mata. Então, o nível de atenção tem que estar lá em cima para a gente estar sempre ligado nos pequenos detalhes que fazem total diferença. Então, creio que hoje a gente já fez um bom treino aí, então a gente vai bastante preparado para esse desafio aí contra a Ponte Preta e vai dar tudo certo. Muito bem, tá aí o Lázaro falando, Massini. Tem o Lázaro falando, que é um bom jogador, você já falou sobre ele. Primeira vez que eu vejo ele falar ali no Palmeiras. E tem também, graças ao G4, o cancelamento da tal pelada que ia ter lá, o encontro de craque, sei lá, dia de craque. O Euler, pô. Pois é, bom... Cancelou, não vai ter mais, é isso? No outro CNPJ, Danilo Lavieri, nós falamos primeiro aqui, viu, neném? Um abraço pro Danilo, para todos lá. De fato, a pelada foi cancelada, né? Porque pegou muito mal. 2.500 por pessoa custa para jogar bola no Allianz. Caramba. Pois é. Não é pouco não. E assim, são acho que 7, 8 times. É gente que não acaba mais, né? Para pisotear um gramado pronto. Bem arrumado, com as rolhas ajeitadas. Ainda não chegou, tá? Chegou, mas está na alfândega. Então não há ainda previsão para o Palmeiras jogar. O Palmeiras tem que treinar, a federação tem que liberar, enfim. Pegou muito mal para a imagem da empresa, né? Assim como está pegando muito mal para a imagem da empresa
a forma gelada como ela está tratando aqueles 10 mil clientes que ela tem lá, né? Que não podem ir ao Allianz, porque não tem jogo do Palmeiras no Allianz. Então, o Arnaldo ontem, até usei o Arnaldo de exemplo no canal lá, que só quem perde com tudo isso é o torcedor do Palmeiras. É ele que perde. O time, esportivamente, você pode dizer, pô, mas jogar a vantagem, jogar no Allianz, tal, claro que tem, mas ele é um time mais adaptado a Barueri, né, ao gramado, enfim, tem 80% de aproveitamento em Barueri, então sente menos a questão do campo, né? Mas o torcedor, cara... Vai ter público mais ou menos de novo, será? Não, acho que sábado não, acho que 25 mil vai dar, talvez. Né? A mais parecido com o clássico? A capacidade é 28 mil, como é um jogo só, acho que aí melhora um pouco, mas o prejuízo é brutal. Única ainda, né? Então o Palmeiras pode... Essa bizarrice paulista. Mas o jogo do Palmeiras tem torcida única, não tem torcida da Ponte. Então não tem a questão do visitante, que você tem que dar um pedaço, não tem. Então, e na Arena Barueri... Como no clássico o Corinthians. Né? E na Arena Barueri, especificamente, o pedaço é grande. Exatamente. É atrás de um dos gols e não entra tipo ninguém. Uma cabeceira toda para a torcida visitante. Exatamente. Então, o prejuízo é brutal, cara. Brutal. Agora, está marcado um teste para essa sexta-feira? Não, veja bem, até ontem precisava chegar a cortiça, colocar a cortiça, existe a perspectiva de ser feito um teste no campo, né? Mas até onde eu sei, até aqui eu não consegui confirmação se o material já foi liberado, se os caminhões já chegaram ao Allianz Parque. Então... se for tudo instalado até lá, é possível que seja feito um teste, porque o Palmeiras precisa indicar para a federação com antecedência onde vai ser, se o Palmeiras passar pela Ponte, onde vai ser o jogo da semifinal, né? Mas aí já pode ser no Allianz. Se tiver tudo certo... Eu acho que a federação também tem que dar o aval. A federação tem que ir lá também ver o gramado. Quando ela fez a vistoria no Água Santa, ela cortou de Diadema e falou, aqui não tem condição, e ela cortou. Então, eu acho que a federação vai ter que dar um avalzinho ali também. É isso aí. E aí, Arnaldo, sem Allianz, por enquanto, mas também sem jogo de pelada aí. Essas são as questões, eu acho que essa situação, como o Massini falou, o torcedor continua se ferrando. Em relação ao time, embora eu saiba, e o Abel, todo jogo que joga em Barueri, faça questão de deixar claro que não é a casa dele, que ele não se sente confortável, acho que o time está adaptado e está ganhando os jogos. E acho que essa situação, ela, contra a Ponte, ela não tem impacto nenhum. Se a semifinal for, por exemplo, contra o São Paulo, pode acontecer, menos contra o Santos, mas se for contra o São Paulo, acho que tem um impacto. Se a final, se o Palmeiras não poder jogar na sua casa, estou dizendo, essa situação, essa questão, ela vai ser mais conversada do que a reles pelada para quem comprasse um negócio. E não podendo jogar a final do Paulista, que é uma possibilidade, como o Massa falou, o ritual aí da viabilidade do gramado, ele ainda tem alguns passos, alguns processos. Aí acho que essa questão vai ficar à tona. Você percebe que a gente não está falando qual é o time que o Palmeiras vai colocar no campo, se o Abel vai voltar Losango, ou se vai botar não sei quem, se o outro vai voltar. A gente só está falando da impossibilidade do Palmeiras jogar na sua casa, que no fato é um absurdo, levando-se em consideração que o técnico, que é o guia desse time atualmente, mais até do que a direção, na última entrevista dele no ano passado, campeão brasileiro, disse: eu quero uma listinha de Papai Noel, tem 3 coisas. Uma delas é: eu quero jogar num gramado decente no Allianz Parque. Isso até agora ficou sendo empurrado com a barriga por conta de um litígio, parece insolúvel pelo que traz o Massa, entre W Torre e Palmeiras. Ninguém dá um passo para... E por incrível que pareça, tem tido alguns sinais de... né? Não, esquece. Sinais de que, olha, está ruim para todo mundo, né? Não tá bom, né? Não tá legal. E o que é curioso, eu falei aqui, quando os dirigentes preocupados com a saúde dos jogadores
trouxeram a ideia de proibir o gramado sintético, aí houve opa, nós vamos precisar conversar porque nós vamos ter que pensar numa alternativa, né? E por incrível que pareça, isso pode unir novamente Palmeiras e W Torre. W Torre Entreteniments, da Real Arena, eu não sei com quem eu falo, com quem eu me reporto, né? Que a partir desta notícia, que foi... Que daí não adianta depois só trocar, né, a borrachinha pela cortiça, seria uma outra situação. Não, se proibir o gramado sintético, e acho que pelo que eu soube também não será para 26, teria que ser para 27, não, nós estamos em 24, né? 24. Teria que ser para 26, não para o ano que vem, porque é uma solução, aliás, essa é uma solução do gramado retrátil ou de qualquer outra solução, ela pode ajudar muitos clubes, não só o Palmeiras. Mas isso custa dinheiro, né? Não é que o Real Madrid está fazendo, né? Não é nem nesse nível, mas é algo com essa ideia, o gramado sai, entra lá pelada, o gramado volta, né? Isso custa dinheiro, é verdade. O negócio vai para baixo. Sim, eu não sei como seria feito, não sei se é essa a ideia. O que eu sei é que ambos, sabe assim, como tá no busão, aí tem uma pessoa lá na frente e outra pessoa lá atrás. Aí dá uma freada brusca, os dois olham pro outro e falam, primeiro vamos ficar junto aqui, porque essa questão do gramado tocou, né? Porque vai ter que dar um jeito, porque precisa viabilizar o projeto, precisa continuar tendo evento, né? Precisa continuar tendo o jogo do Palmeiras. E seria até mais confortável se tivesse uma outra solução com gramado natural, porque o gramado sai. Então, sai o palco entre o gramado. O palco não, né? Mas sai as estruturas para onde ficam as pessoas para entrar o gramado. Agora, imagina o seguinte, se por acaso, se o Palmeiras for para a final do Campeonato Estadual, final dia 7, dia 5 e dia 6 tem show também. Não vai, essa não é uma... a gente lembra até, né, Massa? Contra o Água Santa, acho que não era uma questão, mas aquela final contra o São Paulo, o esforço do Palmeiras para jogar no Allianz, a reversão do placar, acho que teve muito a ver com isso também. Atrás do gol lá com o tapu mesmo, telão para dentro. Isso. Isso foi o ano que o Palmeiras ganhou do São Paulo, com o estádio tendo show uma pessoa, 2 dias antes. Eu ainda não consegui confirmar, porque falar com a W Torre é quase impossível, mas ontem uma pessoa que transita próximo ao Palmeiras me disse que a empresa está fazendo um investimento em equipamentos para tirar e colocar o palco de forma rápida, de forma diferente do jeito que é feito hoje, porque também a W Torre está se incomodando com a live motion, não é isso? Show. Exatamente, que fechou um contrato com São Paulo. Então me parece que ela também agora não está mais sozinha, né? Então, a Leila. Não. A W Torre. Exatamente. Isso é ótimo. Quanto mais concorrência, mais rápido você tira o palco, põe gramado retrátil, põe gramado em cima, põe gramado subterrâneo, porque é isso, ninguém quer perder o filé, né? E é um filé, meu amigo. É um filé, porque não para. Aquilo não para, é 24 horas por dia de evento, de gente, de restaurantes. Não para, é um modelo de negócio excelente, cara. Entendeu? Que precisa conciliar quando tem duas pessoas que olham uma para outra e não se veem como inimigos. O Gleison fala que tem reportagem no UOL falando que a cortiça já foi liberada, está a caminho do Allianz. Pronto. Flight Aware, ela vai receber um drone. Chegou a rolha, Tiras. Chegou a rolha, chegou. Agora é incrível, né? A gente está falando 10 minutos aqui do Palmeiras, só do Allianz, 0 sobre o jogo contra a Ponte Preta, tanto faz. É quase como se esse assunto se impusesse mais do que o jogo importante de mata, apenas mata, que vai acontecer no fim de semana. É que eu acho que também entra um pouco da organização do time, né? Sei lá, o Massa vai falar o time do Palmeiras de cabeça para baixo, porque é o time que joga, é o treinador de 3 anos, então o time passa a ser menos notícia, assim, sabe?
eu acho que em termos de a organização do time faz com que muitas vezes o assunto vire fora de campo. Acho que tem um pouco disso também. O jogo de sábado, a pegadinha não é pegadinha. A possibilidade da Ponte Preta é ganhar nos pênaltis. Isso está posto. A Ponte Preta tomou 11 gols. 11. Acho que é a quinta melhor defesa. Quinta ou sexta. Menos de um gol por partida. Exatamente. Se você for... Exato. Então, a Ponte Preta vai fazer tudo para levar para os pênaltis. Exatamente.